lá em Gênesis, capítulo 19, e aí a gente já senta. Vamos lá. Gênesis capítulo 19. A gente vai ler a partir do versículo 10. Diz assim: Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tem alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos teus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a sua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma com vida. Mas não posso escapar no monte, pois tenho medo que eu apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali eu me escaparei, para que a minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar essa cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome daquela cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Até aqui, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é presente nesse lugar e a sua presença também, Senhor. Senhor, nós queremos apresentar diante do teu altar a palavra que vai ser ministrada nesta manhã. Pedir que o Senhor nos dê graça e sabedoria em todas as coisas, Senhor Deus. Que seja teu Espírito falando ao nosso ser, Senhor, e que ele possa falar e responder, Senhor Deus, as nossas perguntas, está direcionando a nossa vida. Para a honra e glória do teu nome é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Agradeço os irmãos terem vindo aqui. Eu sei que hoje é feriado, né? Final de semana de feriado, e nós temos vários irmãos que foram passear. E passear é bom, não é? Então, glória a Deus pela vida deles. Não tem problema algum nós passearmos, mas Deus tem uma boa parte para você que escolheu estar na presença de Deus nesta manhã, tá? E a palavra que Deus colocou no meu coração enquanto eu meditava ao longo da semana foi a respeito de preocupação. Deus, Ele quer que a gente vença as nossas preocupações. Sabe, nós estamos vivendo num tempo que é muito fácil a gente se preocupar. Eu estava lendo ontem mesmo que agora a gente, né, tem tantas notícias, mas infelizmente esse final de semana lá no Texas, um rio ele transbordou
e crianças que estavam no acampamento cristão foram levadas pela enchente e muitos morreram, muitas crianças morreram. Então é um desastre isso, né? E às vezes a gente olha para essas notícias, dá uma depressão, dá uma tristeza que você não imagina por que algumas coisas acontecem, né? A gente fica recebendo notícias, né, de pessoas que elas não têm compromisso com as coisas de Deus e ainda assim elas permanecem fazendo aquilo que é errado. Então, quando a gente olha para fora, lá para o mundo, a gente se desanima. Infelizmente é muito fácil para nós nos preocuparmos, nós estarmos andando ansiosos, nós estarmos com medo com o que pode acontecer. E biblicamente a palavra de Deus nos fala que o Senhor tira todo medo. O verdadeiro amor tira fora todo medo. E Deus não quer que a gente ande preocupado nem ansioso, mas que a gente vença a nossa ansiedade, que a gente vença a nossa preocupação, tá? E quando nós olhamos, existem 3 tipos de preocupação. Preocupação pelas coisas do passado, preocupação pelas coisas de agora e preocupação pelas coisas do futuro. Quando a gente se preocupa com coisas que ainda não aconteceram, mas pelas coisas do futuro, a raça humana, né, deu um nome bonitinho chamado ansiedade. A ansiedade é uma preocupação pela coisa que ainda não aconteceu, pela coisa do futuro, tá? E hoje a gente vai ver nessa manhã esses 3 tipos de preocupação. Aqui no texto que nós acabamos de ler, você vê que anjos da parte de Deus foram até Ló, que é sobrinho de Abraão, para tirá-lo, ele, a sua família, a sua esposa, as suas 2 filhas, os seus genros e todo o seu rebanho, da cidade onde eles viviam, porque Deus ia mandar completa destruição sobre aquela cidade. Aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, elas tinham tantos pecados que a presença de Deus, aquilo subiu aos olhos de Deus. E Deus foi permitindo aquilo chegar num ponto, porque a misericórdia de Deus, ela vai até certo ponto. Às vezes as coisas vão acontecendo de forma errada e a gente se pergunta, nossa, por que Deus permite isso? Misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é um tempo que Deus permite, aliás, que Deus determina que a pessoa tem para ela tomar uma posição. Ou ela se arrepende do erro que ela está cometendo, ou ela vai se afundar ainda mais naquele erro e Deus vai vir com a justiça dele. Então aquelas 2 cidades, elas foram pecando, elas foram fazendo aquilo que era errado aos olhos de Deus por muitos anos, até chegar um homem justo lá, que era Ló. Então a palavra de Deus vai nos falar, tanto aqui em Gênesis, quanto lá para o final, no Novo Testamento, uma das cartas vai estar nos lembrando disso, que Ló, ele chorava dia e noite por causa das dificuldades que ele enfrentava em Sodoma e Gomorra, por causa da iniquidade. Aquilo lá era uma ofensa para ele, diariamente. Então Ló não aguentava mais morar numa cidade onde todo mundo pecava contra Deus, onde as pessoas tinham relações na rua, às vistas dos olhos de todo mundo, onde o pecado era glorificado ou era celebrado. Então Ló via aquilo lá dava uma coisa dentro dele, ele não se aguentava, então ele orava ao Senhor. E chega um belo dia, onde essa oração que Ló faz, ela transborda, e Deus fala, chega, agora acabou o tempo de misericórdia. Então Deus vai mandar anjos para lá. Deus, em primeiro lugar, vai passar para visitar Abraão, e aí Deus fala com Abraão, vou lá agora visitar Sodoma e Gomorra, eu vou destruir aquelas cidades, e ele vai então chegar lá com os seus anjos. O próprio Deus está ali no meio deles, e ele vai se apresentar a Ló. Os homens da cidade vão olhar para aqueles anjos, vão falar que vão querer ter relações sexuais com ele ali na frente de casa. Então você vê ali que é um completo
uma completa falta, ausência de Deus, de respeito, de temor à presença de Deus, tá? Mas não é esse o foco da ministração. Eu só quero pintar aqui qual era a situação de Ló. Os genros de Ló seriam salvos, eles simplesmente decidem não seguir Ló e todo mundo vai perecer. Quando você volta lá no versículo, Gênesis capítulo 19, versículo 24, fala o seguinte: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Tá? Então, aqui é algo interessante e eu queria focar na mulher de Ló, porque tudo isso que eu falei, Ló olhava para aquilo, ele não se aguentava, ele via. A esposa dele não era assim. A esposa dele amava aquilo. Ela gostava, ela tinha prazer em estar naquela cidade, em estar naquela cultura, tá? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós lemos aqui, a mulher de Ló olhou para trás, esse olhar para trás, a palavra no original, no hebraico, fala desejou aquilo que ela olhava. Então não foi assim, ela olhou para trás. Tem uma musiquinha dos 3 palavrinhas, né? A mulher de Ló, né? Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. Olhou para trás e se deu mal. Então eu não gosto dessa música, porque é só porque ela olhou para trás. Não é só ela olhou para trás. Ela desejou o que ela estava deixando para trás. Ela se preocupou, ela olhou para suas filhas, provavelmente falou assim, os meus genros, aquela situação, ela amava aquilo, ela se preocupou com o que ela estava deixando para trás, sendo que a ordem de Deus, alguns versículos anteriores era, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o novo que eu estou te dando, mas não, ela quis aquele mundo de pecado, ela quis aquela vida que Deus estava tirando ela do meio. E infelizmente a palavra de Deus nos deixa muito claro aqui que ela morre, ela vai virar uma estátua de sal, ela vai ser petrificada. Agora, nós podemos tirar vários ensinamentos disso. Será que às vezes Deus está nos tirando de um lugar e levando a gente para outro lugar e a gente está olhando para trás, desejando aquilo da onde Deus está nos tirando? Será que às vezes Deus está querendo nos colocar num local melhor, mas a gente ainda assim olha para trás e fala, mas era tão bom aquele espaço, era tão bom estar trabalhando com aquela pessoa, e Deus está tirando às vezes a pessoa, está tirando a gente daquele convívio, está falando, sai daí, vai para essa outra terra, e a gente está olhando para trás. Já reparou que quando a gente olha para trás, a gente não consegue avançar para frente? A gente não consegue crescer no nosso ministério, crescer na nossa casa, no nosso trabalho, se a gente fica olhando lá para o passado. Então deixa a preocupação do passado para trás, sabe? A gente tem, infelizmente, situações onde Satanás fica fazendo a gente lembrar de coisas do passado, para que a nossa mente fique presa ao passado. Eu não sei se vocês começaram a acompanhar, mas agora toda noite tem a meditação do dia, lá no Instagram da Elohim. E um dos temas da meditação nessa semana foi justamente o fato de que nós somos uma nova criatura. Para a gente não ficar olhando para as coisas para trás. Então, a partir do momento que eu e você nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós fomos feitos novos, um novo nascimento. É como se Deus tivesse dado uma página em branco. E agora Ele quer escrever junto com você. Antes você escreveu sozinha, mas agora Deus quer escrever junto com você coisas grandes, bonitas, coisas que glorificam a Ele, né? E infelizmente a gente está nesse processo de estar escrevendo essa página nova com Deus, porém olhando para o passado, tá? Então deixa as coisas para o passado no passado. O que pertence ao passado, lá está no passado. Deus fez novas
todas as coisas. A preocupação do passado, ela não nos serve para o dia de hoje, tá? E infelizmente muitas pessoas, assim como a mulher de Ló, elas têm virado uma estátua de sal espiritualmente. Elas estão petrificadas, paradas no tempo, ainda pensando em algo que hoje já não existe mais. Amém? Está aí comigo? Vamos ler agora o Salmo 55. Esse foi a preocupação do passado. Olha aqui, Salmo 55 que vai nos falar. Diz assim, versículo 16. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tão pouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Versículo 22, ele é chave para nós agora. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Tá? Então, versículo 22 vai falar assim, lança o teu cuidado. Algumas traduções vão falar, lança a tua preocupação, a tua ansiedade ao Senhor. Esse salmo, ele é muito interessante, porque ele vai falar de uma pessoa aqui que era cercada de gente falsa, em outras palavras. Você vai ver aqui no versículo 21, a sua boca era mais macia do que manteiga. Eu gosto dessa versão. É mais macia do que manteiga. Ela é gostoso assim, né? O que é um pão sem uma manteiga? Não tem sabor de nada. Então, às vezes, a pessoa ela vem com aquilo que ela vem falando e você fica até feliz por dentro. Ela é macia como a manteiga. Mas dentro do coração daquela pessoa existe guerra, né? Existe algo que é contrário. Então, aquilo que ela fala não é necessariamente aquilo que ela é por dentro. E as suas palavras eram mais brandas do que azeite, porém eram espadas nuas, ou seja, eram espadas descobertas, prontas para agredir, fazer algum mal, tá? Infelizmente, existem pessoas que elas olham para a sua felicidade, elas olham para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, para os planos de Deus na sua vida, para o crescimento que você tem tido diante de Deus, e elas desejam isso, e elas querem tomar isso de você à força, tá? E nós devemos liberar para Deus perdão, entregar nossa preocupação para Deus. Nem todo mundo que está ali de ouvidos abertos para ouvir o que você tem para falar quer o seu bem, infelizmente. Nem todo mundo que traz uma palavra branda, essa pessoa quer que você saia de uma situação difícil. Tem gente que está ali justamente para ser testemunha de primeira fila da desgraça. Tem gente que gosta de saber de coisa, quer ver ali, quer ser o primeiro a ver quando alguma coisa dá errado. É ou não é, gente? Estou falando coisa aqui absurda? Não, né? Então, a palavra de Deus vai nos falar de pessoas assim, porém nós devemos lançar a nossa preocupação para Deus.
Não fique compartilhando a sua preocupação com as pessoas, principalmente com quem não pode fazer nada para mudar a situação. Lance a sua preocupação para Deus, porque Deus pode mudar a situação. Deus pode mudar a história, tá? Eu tenho uma historinha onde existiam dois empresários, né? E eles estavam falando sobre como os dias estão ruins, né? Como estão difíceis as situações. E aí o primeiro deles falou assim que teve que vender a casa, hipotecar a casa para pagar a conta. E aí o outro falou assim, nossa, você deve estar muito preocupado, eu sei o que é isso. Eu falei, não estou preocupado não, eu contratei um preocupador profissional. Eu falei, como assim? Um preocupador profissional? Ele se preocupa por mim. Eu falei, nossa, mas que ideia fantástica, genial isso. E quanto custa esse preocupador profissional? $150 mil. Eu falei, meu Deus, e como é que você vai pagar isso? Não está preocupado? Eu não, ele que se preocupa por mim. Então, gente, a gente tem que parar de tentar se preocupar com as coisas, né? Deixa Deus cuidar de tudo, entrega a nossa preocupação para Deus. Às vezes a gente recebe uma notícia triste e a gente fica preocupado, mas deixa Deus cuidar de tudo, né? Infelizmente, a minha sogra, aprove ao Senhor levá-la nessa semana, e desde todo o trajeto, né? Desde quando ela teve um derrame na terça-feira passada, e até a pastora ir lá visitar e estar acompanhando ela, até infelizmente o Senhor levá-la, a gente estava depositando nossa confiança no Senhor, porque é Deus que pode restaurar a saúde dela. Eu quero agradecer os irmãos, as irmãs que entraram em contato. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho, né? A gente agradece muito. E a gente estava assim, entregando as mãos de Deus. Falou, Senhor, o Senhor sabe o que pode fazer, é o Senhor que tem o controle sobre a vida, sobre a morte, então Deus vai cuidar, né? E, infelizmente não foi como a gente queria que fosse, mas a gente sabe que a vontade de Deus, ela é soberana e ela é boa, perfeita e agradável. Então, para nós, pode ser triste ficar aqui na terra, não ter mais a presença da pessoa ali, não ter mais aquela pessoa que você pode ligar para estar falando, principalmente a pastora que falava com a mãe dela todos os dias, né? Mas para Deus, não é que Deus se alegre da morte de alguém, mas para Deus, Deus está trazendo uma pessoa para mais perto de si, não é? Então, e a pessoa na presença de Deus não fica triste. Então a minha sogra, eu sei que ela está feliz na presença de Deus. E isso é o que tem que nos consolar, tá? Então, durante todo esse período, se a gente ficasse preocupado, falando, ai meu Deus, ai, o que vai ser, o que vai ser? Talvez a pastora não conseguiria ter passado um tempo com os irmãos dela, visitando a mãe dela ali no hospital enquanto ela pôde, e não teria aproveitado esse tempo de se despedir da mãe dela. Sabe, a preocupação, ela vem para roubar algo muito importante dentro de nós, que é a nossa paz. Se a gente perde a nossa paz, se a gente começa a ficar preocupado com as coisas, a gente toma decisões mediante a preocupação, a gente vai tomar decisão errada. A gente, sem sombra de dúvidas, vai tomar decisões erradas. E a gente não pode tomar nenhuma decisão quando a gente está preocupado, quando a gente está ansioso, quando a gente está com uma pressão. A gente tem que aguardar o tempo de Deus. Então, a preocupação dos dias de hoje, nós temos que entregar a Deus. E preocupações do futuro também. Então, a ansiedade. Vamos lá agora para Mateus capítulo 6. Versículo 34. Aliás, vamos ler o versículo 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Tá? Então, a preocupação, já falei aqui, a preocupação com o futuro, a gente deu o nome de ansiedade. É você ficar preocupado com algo que não aconteceu, ficar imaginando coisa que não aconteceu, tá? E Jesus tem uma palavra muito direta aqui para nós: não fique inquieto. Inquieto é o oposto de quieto, né? A pessoa fica quieta ali, quietinha no espacinho dela, fica só aproveitando o momento, apreciando a situação onde ela está, apreciando a presença de Deus. E o contrário disso é ficar inquieto, né? Inquieto é ficar se mexendo, se levantando, fazendo bagunça, fazendo barulho, né? Eu falo isso porque minhas duas filhas aqui, elas estavam meio inquietas de manhã. Eu falei, gente, calma, a gente está na igreja, fica quietinho. Enquanto a gente está inquieto, a gente levanta, a gente senta, a gente vai no fundo, a gente volta, aí precisa ir no banheiro, aí depois precisa de voltar no banheiro, aí tem que sentar aqui, aí abre o envelope de ofertas, aí pode fechar? Pode tirar a coisa? Pode, aí tira a coisa. Agora onde eu ponho? Põe ali. Então, não fica quieto. Isso é o oposto. Inquietação é o oposto de ser quieto, né? De aproveitar o tempo que nós temos. Quando nós estamos ansiosos, nós somos como criança, a gente fica inquieto. A gente não consegue ficar sentado numa cadeira. A gente não consegue esperar uma resposta de Deus vir. A gente não consegue trabalhar e fazer aquilo que a gente precisa fazer. Às vezes a gente só precisa bater um martelo no prego, a gente não consegue nem fazer isso. A gente fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? Então, essa inquietação, ela não vem de Deus. E Jesus fala aqui, não fique inquieto por coisa alguma. Pelo dia de amanhã, principalmente. Porque a gente não tem o poder, vai ter um outro versículo que vai falar assim, a gente não tem poder nem para mudar a cor do nosso cabelo. Então por que a gente vai se preocupar com as coisas de amanhã? Deixe que a cada dia o seu mal venha, ou que cada dia vai cuidar do seu mal. Porque nós já temos coisas para nós nos ocuparmos hoje. Nós temos coisas que estão dentro do nosso controle. E existem coisas que não estão no nosso controle. Então, preocupe-se ou ocupe-se com aquilo que está dentro do seu controle. Não fique tentando se preocupar com o que está fora do seu controle. O que está dentro do nosso controle? A minha casa, a forma como eu ajo diante da situação, a forma como eu lido com a ofensa. Quando alguém me ofende, como é que você lida? Isso está dentro do seu controle. Você pode não ter o controle se a pessoa te ofende ou não, mas você tem controle de como você vai responder essa ofensa. Tem gente que traca uma pedra, outro vai lá e pega um tijolo, né? E não, a palavra de Deus vai nos falar, não fique inquieto por coisa alguma, principalmente pelo dia de amanhã. Fique quieto no seu canto. Tenha controle sobre as suas emoções, aprenda a controlar a sua respiração para você não perder o juízo, né? Não perder aquilo que é certo. Olha só o que a gente tem, o que a palavra de Deus nos fala então para nós vencermos a preocupação. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a tua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amor. Então, o Deus de paz,
Como que a gente vence a preocupação? Como que a gente vence a ansiedade? Confiando no Deus de paz. Um dos nomes de Deus é paz, é Shalom. Então, Deus de paz, que pelo sangue trouxe de volta o Senhor Jesus Cristo, vai nos aperfeiçoar em toda boa obra, para fazer a vontade dele. Deus vai nos dar da sua graça, da sua misericórdia e do seu favor, e ele vai nos capacitar e nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar é pegar algo que já é bom e deixar melhor ainda. Isso é aperfeiçoar. Então, Deus vai nos pegar e, não que ele seja muito bom, mas ele vai pegar o nosso estado, ele vai deixar a gente melhor, mais próximo dele, tá? Ele vai nos aperfeiçoar. Ele só vai fazer isso quando a gente entrega para ele o controle. Quando a gente decide, quer saber, Senhor, eu já tentei fazer da minha forma, agora eu vou fazer da sua forma. Eu entrego a Ti o controle dessa situação. Deus vai então começar a te aperfeiçoar, vai começar a te dar graça, vai começar a te dar mais paciência. Às vezes vão ter situações difíceis que Ele vai permitir que a gente passe justamente para trabalhar dentro de nós a nossa paciência, para estar mostrando dentro de nós que Ele é quem controla as coisas. Sabe aquela situação onde o negócio vem até aqui na ponta da sua boca para você falar, mas aí você consegue segurar, parece que vai até escapando um pouquinho? Isso daí é um controle que Deus está começando a dar para você. É um aperfeiçoamento do Senhor. Ele começa agora a controlar a sua resposta, a sua afeição. Eu falo que por exemplo, eu tenho incontinência facial. Minha cara de estudo quando eu não estou gostando. A Luciana fala, pá, você está gritando. Eu falo, mas eu estou quieto, mas seus olhos gritam. Então, Deus começa a dar um controle melhor para as coisas, né? Às vezes a sobrancelha vai até aqui na nuca, né? As coisas que a gente escuta. E aí Deus começa a te dar um controle. Deus começa a te fazer ter mais sabedoria no falar, para você não falar as coisas de uma forma que ofende as pessoas. Quem que faz isso? O Deus de paz, porque Ele é um Deus que promove a paz. A palavra de Deus vai nos falar, bem-aventurados são os pacificadores, né? Lá em Mateus 6, capítulo 5, capítulo 6, entre as bem-aventuranças, Jesus fala assim, bem-aventurados são os pacificadores. Pacificadores não são aquelas pessoas que vão ficar quietas, eu não quero falar nada porque vai que a pessoa fica chateada. Não é isso. Pacificador é a pessoa que vê uma situação difícil, ela é proativa e ela quer fazer aquela situação melhorar. Ela quer fazer aquela situação se resolver. Isso é um pacificador. E a Bíblia fala, bem-aventurado, abençoado, feliz é a pessoa que faz isso, porque dela vai ser o reino dos céus, tá? Outra coisa que nós podemos fazer para vencer toda a ansiedade se encontra lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, tá? Então, é se humilhar diante de Deus, não é se humilhar diante das pessoas, é se humilhar diante de Deus, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, entrega para o Senhor, Ele vai então honrar, ao seu tempo Ele vai te exaltar, né? O que é exaltar? É levantar. Tem gente que pega aquele versículo que fala assim, vocês não serão cauda, vocês vão ser cabeça. E a pessoa acha que ela é o suprassumo do mundo. Não é isso que o versículo está falando. Ele está falando que Deus quer te levantar e te colocar numa posição de destaque. Mas para Ele fazer isso, você precisa se humilhar diante dEle. Para Ele fazer isso, você precisa se permitir ser moldado por Ele. Deus não vai colocar uma pessoa arrogante lá em cima, gente. Tem gente que anda, parece que está carregando o rei dentro de si, sabe? Não, Deus vai levantar aqueles que se humilham, que a palavra dele fala, os humilhados serão
exaltados. E os arrogantes, Deus se vira contra eles. Então, quando a gente lança a nossa ansiedade, quando nós nos humilhamos, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, nós estamos falando: Senhor, eu confio no Senhor. Porque a verdade é, preocupação e ansiedade são provas de que nos faltam fé em Deus. A gente só fica ansioso porque a gente ainda não tem fé de que Deus vai fazer o agir dele. Essa que é a verdade. Quando a gente tem fé que Deus vai agir, toda ansiedade vai embora, toda preocupação vai embora. Agora, quando a gente duvida que Deus vai fazer a vontade dele, a gente fica ansioso. A gente quer ter o controle das coisas. Por isso Deus fala: humilha-se diante dele, porque ele vai cuidar de nós. E mais uma vez, lá em Colossenses vai nos falar que a paz, ela tem que ser o árbitro das nossas decisões, ela tem que ser o árbitro do nosso coração. Então Deus vai nos dar paz para fazer tudo aquilo que está de acordo com a vontade dele. E às vezes a paz de Deus, ela vai nos colocar em situações que são difíceis. A gente sabe que vai ser difícil, mas a paz de Deus vai governar. É uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que vai nos direcionar cada vez mais perto de Deus. Amém? Eu quero ler então aqui com os irmãos o texto de Romanos e a gente já vai orar. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então as aflições, as dificuldades, as situações que a gente pode enfrentar no nosso dia a dia, elas não se comparam com aquilo que Deus está para fazer na nossa vida. Então, não pare no meio do caminho, não desista porque ficou difícil. Pelo contrário, permaneça firme, porque aquela dificuldade que hoje para a gente parece um gigante, um Golias, é nada perto daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Às vezes a gente se martiriza, a gente fica triste, a gente fica decepcionado, a gente pensa em desistir, mas a gente não pode. Porque a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para fazer é muito, muito melhor, muito maior, muito mais surpreendente do que qualquer coisa que a gente possa estar passando. Tá? Então permaneça firme no Senhor, porque Ele tem cuidado de você e Ele tem cuidado de mim e Ele vai continuar cuidando de nós todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar? Eu convido já o grupo de louvor. A gente já vai ceiar com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos garante que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos porque o Senhor é verdadeiro e em Ti, Senhor, não existe qualquer variação, Senhor. Pelo contrário, o Senhor continua a nos direcionar, o Senhor continua a falar conosco, independente da situação que nós estamos passando, o Senhor continua fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo, Senhor. Senhor, eu quero apresentar diante do Teu altar a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, Senhor. Pedir que o Senhor esteja nos dando sabedoria, graça que vem do alto. Senhor, olha para o nosso coração, Senhor. Encontra, Senhor Deus, dentro de nós, Senhor Deus, um coração disposto a fazer a Tua vontade. Senhor Deus, um coração quebrantado, que não se associa com as coisas desse mundo, que não se conforma, Senhor Deus, com as situações e as circunstâncias que esse mundo oferece para nós. Em nome de Jesus. Se existe alguém que está cansado, desanimado, pensando em desistir, alguém que está chateado, Senhor, por alguma situação, Senhor, alguém que tem ficado preocupado, com ansiedade, Senhor Deus, pensando no dia de amanhã, com medo de sair de casa, com medo de fazer algo novo, algo diferente, Senhor.
nós apresentamos diante do teu altar. Que o Senhor venha agora, Senhor Deus, com teu fogo santo, queimando de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor. Senhor Deus, começa a trabalhar dentro do nosso emocional, Senhor Deus. Começa a trazer, Senhor Deus, a nossa memória aquilo que nos traz esperança, Senhor. Faça-nos lembrar de todas as situações que o Senhor já operou no nosso meio, de todas as circunstâncias onde o Senhor já foi fazendo coisas novas, Senhor Deus, dos momentos onde o Senhor nos honrou, onde a Tua palavra foi mais forte do que a situação, Senhor. Nos traga a memória, Senhor Deus, para que a gente sempre seja grato ao Senhor. Senhor, que o nosso coração possa exultar na Tua presença, que o Senhor possa nos direcionar em tudo aquilo que nós devemos fazer, Senhor. Queremos apresentar diante do Teu altar essas situações que têm tirado a nossa paz e o nosso sossego. Pedir que o Senhor nos dê sabedoria no falar, meu Pai. Que o Senhor comece a operar através de nós e que nós possamos ter resposta de oração. E nós repreendemos todo o mal, repreendemos todo o espírito contrário. Se existe algum laço espiritual, Senhor, que tem se operado através dessas situações para nos constranger, para nos fazer algum dano, nós repreendemos em nome de Jesus. E a Ti, meu Pai, nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém.